Então vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite. Fale aos nossos corações, Pai. Que o Senhor me ajude, Pai, a compartilhar a sua mensagem. E que seja uma noite de salvação aqui. Obrigado por tudo e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, você sabe o que significa paranoia e pronoia? A psicologia vai nos dizer que são estados mentais opostos. Paranoia significa acreditar que as pessoas ou entidades conspiram para te enganar e explorar ou de alguma forma prejudicar você. Resumindo isso aqui, paranoia, a pessoa que tem paranoia, ela acha que tudo que acontece conspira contra ela. Já viram aquelas pessoas que falam, nossa, tudo acontece comigo, todo mundo contra mim, as coisas ruins só acontecem comigo, as coisas boas só acontecem com meu vizinho. Já viram esse tipo de gente? Que acha que tudo acontece com elas? Mas existe a pronoia. O que é a pronoia? A pronoia é o oposto da paranoia. A pronoia é aquele sentimento que a gente tem assim, nossa, tudo acontece a meu favor. Seja coisa boa, coisa ruim, as coisas estão acontecendo para me levarem para viver algo grandioso. São aquelas pessoas que vê bênção até nas adversidades. Isso é pronoia. Elas compreendem que tudo o que acontece conspira a seu favor. Pastor, por que você está falando sobre isso? Queridos, é muito importante a gente entender sobre isso. Sabe por quê? Porque nós agimos a maneira com que enxergamos as situações da vida. A Bíblia vai dizer, se os seus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Mas se os seus olhos forem ruins, o seu corpo vai ficar em trevas. A gente sabe disso. Então a maneira com que você enxerga as coisas vai ditar como essas coisas vão acontecer. Existe um personagem na Bíblia que ele nos ensina muitas coisas com relação a isso. Por quê? Mesmo nos momentos de adversidades, ele tinha uma visão positiva daquela situação. Ele era alguém que não ficava desesperado com a situação adversa. Pelo contrário, a fé dele era uma fé inabalável. E por conta disso, ele chamou a atenção de Deus por conta dessa fé, por conta da postura dele. Eu estou falando de Caleb. Eu quero pregar hoje sobre o espírito de Caleb. Abra sua Bíblia em Números capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 24. Números 14, do 1 ao 24. Antes de ler o texto, deixa sua Bíblia aberta no texto, eu quero fazer um resumo do capítulo 13, que é o capítulo que antecede esse que nós vamos ler. O que aconteceu aqui no capítulo 13? No capítulo 13, o Senhor dá uma ordem para Moisés. E o Senhor fala assim para Moisés, Moisés, chegou a hora de vocês olharem, espionarem a terra que eu prometi para vocês, a terra prometida, Canaã. E Moisés então junta os líderes das 12 tribos, e Moisés pega um representante de cada tribo e envia para que eles pudessem espionar a terra e ver como que era a terra que Deus tinha prometido para o povo depois que eles saíram do Egito. E é interessante que 40 dias se passam, eles voltam com um relatório. Eles vão lá, olham a terra e eles fazem um relatório e retornam para falar com Moisés. E aí quando eles entregam o relatório, 10 dos 12 espias, sabe o que eles falam? Eles falam assim, olha, a terra é boa. Tem leite à vontade, tem mel, tem frutas maravilhosas. Inclusive eles levam até algumas uvas. Tem romã, tem figo, tem muita coisa boa lá. Agora, é impossível entrar naquele lugar. Por quê? Eles têm uma cidade fortificada, eles são homens muito numerosos, ou seja, é impossível a gente tomar posse dessa terra. Quando eles estão passando esse relatório, Caleb interrompe, peraí, que história é essa? Vocês estão dizendo que não tem como entrar nessa terra? Deixa eu falar uma coisa para vocês, a terra é excelente, a terra é maravilhosa, e essa terra já é nossa, porque Deus prometeu para a gente. Essa terra já é nossa, pode acontecer o que for, pode ter quem
quem tiver lá, a gente não quer saber. A gente vai tomar essa terra, porque essa terra é nossa, porque o Senhor nos prometeu. Teve diferença ou não no relatório? Diferença ou não? Muita diferença, né? E aí, queridos, depois que Caleb fala isso, os 10 espias, eles voltam e falam, não, é loucura isso. É loucura. Isso que ele está falando é loucura, porque não dá para a gente entrar nessa terra. Vai ser algo impossível de acontecer. E aí a gente entra no capítulo 14, esse capítulo que nós vamos ler agora. No capítulo 14, vai dizer para a gente: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está trazendo a gente para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo daquela terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem para sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares esse povo, as nações que ouvirem falar que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometestes, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa os pecados sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito. O Senhor respondeu: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito, no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi, com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas com meu servo Caleb, que tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes herdarão. Amém. Queridos, os 10 espias entregam um relatório ruim e o povo se desespera. O povo fica desesperado com essa situação ao ponto deles desejarem voltar para o Egito para se tornarem novamente escravos. Quando o povo fica
desesperado com isso, a Bíblia diz que Moisés e Arão, eles se prostram com o rosto em terra e começam a clamar a Deus, falando: Senhor, olha o que esses caras estão fazendo. Olha o que eles estão desejando, eles querem voltar para o Egito. Moisés e Arão ficam desesperados. A Bíblia vai dizer que Josué e Caleb, eles rasgam as vestes e eles começam a falar com o povo: vem cá, gente, acorda, a terra é excelente e nós vamos tomar posse dessa terra, não importa quem está lá, nós devoraremos eles como se fossem pão. Já viram devorar pão? Quando você pega o pão e rasga todinho? Era isso que Caleb estava falando: nós vamos chegar nessa terra e nós vamos acabar com esse povo e nós vamos tomar posse daquilo que Deus já preparou para a gente, já aconteceu. Qual foi a postura do povo depois de ouvir isso? Pastor, eles ficaram alucinados e foram para cima. Que nada, eles estavam planejando para apedrejar Caleb depois que ele falou isso. Era como se ele dissesse: esse miserável precisa morrer, vamos matar ele, porque ele está inventando a gente entrar nessa terra e a gente vai morrer lá. Você imagina isso? E aí, queridos, o povo continua desesperado, querendo voltar, querendo fazer. Deus, quando vê isso, sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que a glória de Deus vem para a tenda e Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, até quando eu tenho que aturar esse povo? Até quando, Moisés, esse povo vai desconfiar daquilo que eu prometi para eles? Até quando esse povo vai duvidar do meu poder, achando que as coisas não vão acontecer conforme aquilo que eu disse que vai acontecer? Já sei que eu vou fazer com esse povo, Moisés. Eu vou mandar praga, eu vou acabar com todo mundo. Quando Deus fala isso, querido, Moisés se desespera. Moisés fala: não, Senhor, não, pelo amor do Senhor, não faz isso não. Porque o que os povos da terra vão pensar? Por quê? O Senhor falou que amava esse povo, o Senhor tirou esse povo do Egito com o seu poder, e agora o Senhor vai matar eles. Sabe o que o povo vai pensar? Que o Senhor não teve força para cumprir aquilo que prometeu para esse povo. Então não faz isso não, Senhor. O Senhor é piedoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor está o tempo todo fazendo com que a gente viva os teus propósitos. Então não faz isso com o povo não, não faz isso com eles, por favor. Moisés intercede para esse povo que não merecia nada. Deus fala assim: tá bom, vou fazer o seguinte, não vou fulminar eles agora não, eles merecem. Mas nenhum desses que duvidou da minha palavra, eles vão entrar na terra prometida. Nenhum deles e nenhuma das suas descendências vão entrar na terra prometida, exceto Caleb. Caleb vai entrar, sabe por quê? Porque esse me serve com integridade. Caleb, ele sim acredita naquilo que eu falo, então ele vai entrar e a sua descendência também. Eles vão desfrutar da terra que eu prometi para todo esse povo que não acredita em mim. E aí, queridos, esse texto é impressionante. Existe um tratamento de Deus muito forte quando a gente olha para essa história. Sabe por quê? Porque o Caleb, ele chamou a atenção de Deus por conta da postura dele diante dos desafios da vida. Ele agora tem um grande desafio, mas sabe o que acontece? A postura dele é diferenciada, porque ele olhava para as coisas contando que Deus já tinha preparado tudo para ele já ser vencedor. Ele não ficava preocupado: como é que eu vou lutar? Como é que eu vou fazer? Como é que vai acontecer? Eu estou na dúvida. Não, ele fala: vai acontecer porque Deus falou que vai acontecer, eu confio em Deus. Eu confio em Deus, e isso chama a atenção de Deus. E Deus fala: olha, mas Caleb, ele tem um espírito diferente. Era como se Deus dissesse: o espírito dele é o espírito que me agrada de verdade. A postura dele é a postura que me agrada. A fé dele é uma fé que me agrada. E é por isso que a gente precisa aprender para que a gente tenha esse mesmo espírito, amém? O que nós aprendemos nessa noite sobre o espírito de Caleb? Primeiro, nós aprendemos que devemos nos libertar da mentalidade de escravos. O primeiro movimento que a gente precisa fazer na nossa vida, se a gente quer ter um espírito parecido com o espírito de Caleb, é a gente se livrar da mentalidade de escravidão. Por quê, pastor? Porque os versos de 1 a 4 vão dizer para a gente: naquela noite, toda a comunidade que começou a chorar em alta voz, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada,
Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha o que o povo está dizendo aqui. Queridos, esse povo tinha memória curta. Por quê? Esse povo tinha sido escravo no Egito, eles passaram uma dificuldade terrível. Mas Deus livrou todos eles passaram pelo Mar Vermelho a pé seco. Não molharam nem os pés. Deus abriu o mar, eles passaram e eles estão no deserto. Eles viram o maná cair do céu, eles viram água sair da rocha, eles viram tudo. Eles viram a coluna de nuvem, eles viram a coluna de fogo, eles foram vendo muitos sinais, mas sabe o que acontece? Eles se esqueceram disso e agora eles estão com medo. Por quê? Por conta de um relatório negativo. Queridos, eles estavam livres, mas eles continuavam com a mentalidade de escravo. Sabe qual é o problema de muita gente? É exatamente esse. Jesus já te libertou, Jesus já te curou, Jesus já te salvou, mas acontece um problema, um pouquinho que foge do seu controle, você quer voltar para a velha vida. Não tente voltar para o Egito, porque lá é lugar de escravidão, é lugar de morte. Deus está dizendo para você essa noite: não queira voltar de onde eu te tirei. Quando a gente faz uma análise da nossa vida, queridos, a gente consegue perceber o cuidado de Deus em cada detalhe. Deus cuida nos mínimos detalhes da nossa vida. Mas o problema é que quando os desafios vêm, a nossa mentalidade não é de gente livre, é de escravo. Porque quem é livre, a adversidade vem, o diagnóstico vem, o problema financeiro vem, você fala: eu confio no meu Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei onde me colocou e eu sei para onde Ele vai me levar. Glórias a Deus! É o nosso Deus, Ele cuida de cada etapa da nossa vida. Mas o problema é que muitas vezes a gente olha para a adversidade e fala assim: pastor, quando eu estava no mundo jogando no bicho, eu ganhava um dinheirinho de vez em quando. Agora eu estou passando uma dificuldade danada. Comecei a vir para a igreja, me batizei. Você ficou falando para eu estar numa célula, eu estou numa célula. Mas agora está tudo de ruim acontecendo comigo, queridos. Você tem uma visão limitada, achando que está tudo de ruim acontecendo com você. Não é. É Deus acertando que estava tudo ruim na sua vida, fazendo agora você viver o que está certo. É propósito, é projeto dele. Tudo vai acontecer. Tudo vai se encaixar, as coisas vão se acertar. Mas antes precisa vir o tratamento de Deus. Por que o povo não saiu do Egito e já foi direto para a terra prometida? Deus tinha que tratar esses miseráveis desse povo. Um povo que tinha memória curta, um povo que reclamava de tudo. Um povo que deixava Moisés maluco. Pensa num homem de fé, num líder sensacional. Moisés já poderia ter abandonado esse povo há muito tempo e falar: cara, vocês querem ir? Vocês vão. Vocês querem viver no pecado? Vocês vivam. Vocês querem reclamar? Vocês vão reclamar. Mas ele está o tempo todo intercedendo pelo povo. Por quê? Porque ele entendeu o propósito que Deus tinha na vida dele. Deus o chamou para ser o líder de um povo e ele fez com excelência. A gente precisa hoje sair daqui, queridos, entendendo que somos livres. Somos livres em Cristo Jesus. Jesus nos libertou de todo pecado. Jesus nos livrou de todas as cadeias, de todas as algemas, de todas as prisões espirituais. Mas a gente precisa viver como um tal agora. Tem muita gente que está preso, não porque não foi liberto, não porque foi livre, mas porque a mentalidade ainda é de um escravo. Qualquer coisa, eu volto para o Egito. Eu volto para o Egito. E Deus está dizendo: ei, não queira voltar para o lugar de onde Ele te tirou. Deus tem uma terra prometida para você. Tome posse dessa terra. Avance. Deus quer o melhor para a sua vida. Mas em segundo lugar, o que aprendemos sobre o espírito de Caleb? Nós aprendemos que os murmuradores não podem nos influenciar. Os murmuradores não podem nos influenciar. Pastor, onde está isso? Versos de 6 a 9. Olha o que diz o texto. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra e rasgaram as suas vestes,
e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha o que Caleb está falando aqui. O povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, ao ponto de falar: vamos levantar um líder, porque esse Moisés não serve não. Vamos levantar um líder aqui, porque ele volta com a gente para viver no Egito. Queridos, que peso. Moisés viveu tudo que viveu com aquele povo, cara. Moisés já estava o tempo todo falando: Senhor, não mata eles não. E Deus querendo passar o trator em cima de todo mundo. Moisés: não, Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor. Pelo amor do Senhor, não faz isso com o povo o tempo todo. Mas o povo continua murmurando, reclamando, falando: a gente quer voltar, a gente quer viver lá no Egito. Para que a gente vai querer agora ir para cima dessa terra prometida, se está tudo complicado de acontecer? Queridos, existe um problema muito grande às vezes para a gente. Nós deixamos de avançar rumo à terra prometida porque a gente não para de murmurar. A gente não para de murmurar. E tem gente, qual é o principal agora? Qual é o principal problema no meio disso tudo? É que tem gente que só é influenciada por murmurador. Você precisa entender que você precisa ser influenciado por alguém que tenha mais fé que você. Alguém que ame mais a Deus que você. Alguém que seja mais maduro espiritualmente que você. Mas o problema é que muita gente fica dando ouvidos para murmuradores. Queridos, murmuradores são pecadores. Sabe por quê? Porque murmuradores são aquelas pessoas que não reconhecem o que Deus fez por elas já. Deus já deu tantas bênçãos para a gente. Deus já fez tantas coisas maravilhosas. Cada um aqui tem uma história de superação, uma história de um grande milagre, uma história de uma grande bênção que viveu. Mas por que murmura? Porque é ingrato. A murmuração, ela está juntinha com a ingratidão. E o problema de muita gente é ficar sendo influenciado por murmurador. Se você for influenciado por quem só reclama da vida, você vai deixar de experimentar e desfrutar da terra que o Senhor separou para você. Deus tem planos para você. Deus já separou algo grandioso para a sua vida. Agora, não se deixe influenciar por aqueles que só reclamam. Tem gente que reclama de tudo. Eu conheço gente, você fala: bom dia, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Aí você já fica com já um peso, né? Aí você fala: tudo bem? Tudo bem como? Tá tudo acontecendo comigo. Não, mas Deus vai te salvar. Ih, não sei, Deus esqueceu de mim. Parece que Deus só vai no vizinho. Tem gente que é o tempo todo reclamando da vida. É o paranoia. Paranoico. Gente paranoica. Deus falou assim: Caleb é diferente, cara. Esse me serve com integridade. Sabe por quê? Porque ele olhava para as adversidades e falava assim: com Deus, isso aqui não é nada. O espírito de Caleb, quem tem esse espírito é aquele que olha para o diagnóstico e fala assim: tem um câncer aqui. Mas se tem um câncer aqui, eu sei que aquele que me fez, aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou todas as estrelas do céu, aquele que colocou todos os peixes no mar, aquele que criou tudo, ele pode tirar esse câncer daqui e transformar minha vida hoje. Esses são os que têm o espírito de Caleb. Quem tem o espírito de Caleb vê um filho às vezes sair do caminho do Senhor e não fica reclamando, fala assim: eu sei que ele vai, mas o Senhor me prometeu que um dia ele estaria comigo, vivendo comigo, louvando comigo, adorando comigo, e vai acontecer. Está faltando crente com esse espírito de Caleb. Aqueles que não desistem, que olham para as adversidades e falam assim: eu tenho um Deus muito maior. Meu Deus é todo poderoso. Nós não podemos deixar o
que os murmuradores nos influenciem, queridos. Às vezes na igreja a gente escuta tanta gente murmurando. A gente está vivendo tantas coisas boas aqui. Quantos milagres? A Alessandra está aqui, ó. Chegou um dia aqui, falou, quero viver com Jesus, pastor. Batizou, fez tudo direitinho. Já ganhou a família toda para Jesus, já batizou todo o batismo, está dentro da piscina batizando alguém. Vivendo coisas geniais, extraordinárias com o Senhor. Por que isso? Porque olha para a adversidade e fala assim, eu tenho um Deus que cuida de mim até na adversidade. Não abriu mão do chamado, está liderando célula. Deus está fazendo uma obra linda. Quantos aqui estão vivendo isso? Agora, enquanto tem gente vivendo isso, tem uns falando, esse negócio de parede preta não é legal não, né? Olha, o pastor está falando em comprar iluminação, telão de LED. Esse negócio está parecendo casa de show. Queridos, a gente tem pregado o evangelho, para de graça. Vamos para cima do inferno. Deus está fazendo, Deus está sacudindo a gente todo domingo aqui para a gente entrar no centro da vontade dele, a gente arrebentar o inferno. O problema é que tem gente que, o que é? Não ouvir. Aí fica ouvindo murmurador. Não, vamos embora. Deus tem uma grande obra para a sua vida. Tome posse do lugar que Ele já separou para você. Deus te fez com propósito. E esse propósito precisa ser cumprido por você. Tome posse hoje e viva o que Ele já separou para a sua vida. A gente não pode perder mais tempo com bobeira. A gente não pode. O povo aqui ficou tão cego que Deus ficou com raiva deles. Povo cego. Povo que estava reclamando. Mas aí, Deus falou, Caleb, ele é diferente desse povo. Ele vai ser abençoado. Ele vai desfrutar de tudo que eu separei para esses miseráveis que não vão ver nada. Mas em terceiro lugar, o que a gente aprende sobre ter o espírito de Caleb? Nós aprendemos que a confiança no Senhor nos fortalece. A confiança no Senhor nos fortalece. Verso 9. Olha o que diz o verso 9 para a gente. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra. Por quê? Porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi. Mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Caleb mostra para a gente que aqueles que têm confiança no Senhor são fortalecidos. Queridos, é muito fácil a gente falar que confia em Deus. É muito fácil a gente falar, Deus está cuidando de mim quando tudo está indo bem. Mas quando as coisas vão de mal a pior, esse é o momento que a nossa fé é testada. É nesse momento que Deus percebe se a gente de fato confia nele ou não. Por quê? Porque os que confiam no Senhor, eles agem à maneira que o Senhor espera. Eles não agem à sua maneira. Eles não ficam inventando de fazer as coisas que a gente sabe que quando a gente faz, a Bíblia vai dizer que é um abismo puxando outro abismo. E vai só piorando. Eu tive um problema financeiro, pastor. Eu estava dando um jeitinho aqui, estava fazendo um negócio errado. Ei, você está chamando um abismo para a sua vida. Você está fazendo do seu jeito. Vai piorar, hein? Vai piorar. Agora, você está com um problema. Você fala assim, olha, eu vou fazer 7 dias jejuando. Eu vou pagar o preço, porque eu sei que o Senhor vai intervir na minha vida. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou batalhar para viver o meu milagre. Queridos, você sabe o que Deus pode fazer? Porque aqueles que têm essa postura, eles demonstram que são fracos, que são pecadores, que têm limite para tudo na vida, mas eles colocam a sua vida nas mãos de Deus, dizendo, Senhor, até aqui eu consigo, daqui para frente, só o Senhor fazendo o milagre. Qual é o pai que não vai intervir na vida de um filho que é dependente dele, que ama de verdade, se ele der presente ou não der presente? Se ele abençoa, se ele não abençoa, se ele diz sim ou se ele diz não. Quando a gente ama de verdade, quando a gente confia de verdade, a gente coloca toda a nossa expectativa nele. E é esse espírito que a gente precisa ter.
Por quê? Porque além de ser algo que vai ser produtivo, porque Deus vai intervir na nossa vida, isso nos fortalece. Vai nos fortalecer. As pessoas vão perguntar, vem cá, como é que você está reagindo com esse diagnóstico? Você, o quê? Me pergunta aqui de novo, como é que você está reagindo com esse diagnóstico? Querido, não tem diagnóstico nenhum, Deus já me curou. Deus já me curou. E vou te falar mais, hein? Se Ele não me curar e eu morrer, eu vou viver com Ele na eternidade. Vai ser até melhor, hein? Isso chama ou não chama a atenção de Deus, gente? Chama ou não chama? Caleb, ele pôde desfrutar da terra prometida, por quê? Porque ele tinha esse espírito, ele acreditava de verdade em Deus. Ele confiava de verdade e a sua fé era fortalecida por conta dessa confiança. Provérbios 23, 7, parte A vai dizer, porque como imagina em sua alma, assim ele é. A gente precisa se manter confiante diante dos desafios da vida. Porque quando a gente confia em Deus de verdade, Ele nos fortalece. Filipenses 4, a partir do verso 11, a Bíblia diz, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e em qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de conviver contente em toda e qualquer situação. Seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente costuma pegar esse finalzinho e usar isso como um mantra, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas olha o que Paulo falou antes. Paulo está dizendo, olha, não importa o que eu esteja vivendo. Eu sei o que é comer bem, que é comer camarão, mas eu sei o que é ficar com fome vários dias. Eu sei o que é ter liberdade, mas eu também sei o que é viver aprisionado. Eu sei o que é estar com a família, o que é estar bem, estar em paz, mas eu sei também viver sozinho. Mas não importa, o que importa é que em todas essas coisas Deus está comigo. Eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. A confiança no Senhor. O que aprendemos com o espírito de Caleb? Para finalizar, aprendemos que os que têm esse espírito possuem uma visão alinhada com os planos de Deus. Os que têm o espírito de Caleb, eles andam alinhados com Deus. Verso 10, na parte A. Olha o que diz lá, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Esse povo aqui estava alinhado com Deus? Esse povo estava conectado com os espias que vieram já derrotados. Você sabia de uma coisa? Você sabia que a falta de fé, ela já te causa derrotas muito antes de você lutar? Muito antes. Tem gente que vive derrotado muito antes de lutar. Chegou uma notícia ruim, ai meu Deus, e como é que vai ser isso agora? Meu pai! E começa um desespero danado. Às vezes nem acontece. A empresa começa a demitir um monte de gente. Aí demite o diretor, demite o coordenador, aí a pessoa é o gerente ali, seria o próximo. Aí ela fala, já foi o diretor, já foi o coordenador, agora chegou a minha vez, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? E a pessoa entra num desespero danado. A pessoa, eu vou me matar, eu não quero mais saber, que vida miserável que eu vivo, ganha 35 mil, mas assim, está muito mal, porque ela vai ser demitida, e aí a empresa ganha um contrato e ele é promovido. O miserável nem merecia ser promovido, mereceu a praga do Egito pegando ele logo. É ou não é, gente? Quem tem o espírito de Caleb está com a visão alinhada. Ah, mas estão demitindo, mas estão fazendo, não importa. Quem me colocou aqui foi o Senhor, é Ele quem me tira daqui. Ah, mas estão falando aí que vai ter isso. Não importa, olha só, eu não me movo pelas coisas do mundo. Ah, esse governo aí vai fazer não sei o que, a gente vai entrar em crise. Não, querido, quem te move é o presidente da república. Quem me move é o grande eu sou. Quem te move é o presidente mesmo? É deputado federal? É senador? São esses caras aí. Poxa, que legal. Esses caras não me movem não. Quem me move é o Senhor. É o Criador dos céus e da terra.
É o espírito de Caleb. O grande problema nosso, queridos, é que nós estamos nos moldando ao padrão desse mundo. E a Bíblia é muito clara para a gente, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não se amolde ao padrão do mundo. Você mora no mundo, mas você não é cidadão do mundo. Você é um cidadão do céu. Se mova como tal. Para concluir, o que nós aprendemos com o espírito de Caleb? Deus nunca deixa de cumprir as suas promessas e abençoam aqueles que permanecem fiéis. Se tem uma coisa que a gente aprendeu aqui com Caleb, é que Deus não vai faltar com as promessas que Ele prometeu para você. Deus não vai ter falta. Se Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Se Ele falou que vai acontecer, que Ele vai salvar a sua família, Ele vai salvar. Se Ele prometeu que você vai ser promovido no trabalho, vai acontecer. Se Ele prometeu que vai te curar, você já está curado. Se Ele prometeu que vai te abençoar, que vai abrir uma porta extraordinária na sua vida, já tome posse, já prepara o dia que você vai para o evento lá para tomar posse disso. Viva como alguém que confia de verdade em Deus. Olha para frente. Esses dias eu me peguei orando, sabe por quê? Eu estou pedindo a Deus um espaço novo aqui, 3 vezes maior do que esse. Pastor, mas a gente só está com 2 cultos ainda, e o culto da manhã ainda não está super lotado. Não importa, eu já estou preparando para o futuro, porque eu sei que Deus tem algo muito maior aqui. Já estou preparando, já estou orando. Falei, Senhor, eu quero um espaço para o Kids que tenha pelo menos uns 300 cadeiras para botar 300 crianças sentadas. Eu quero ter sala sensorial, eu quero cuidar das crianças lá, né, com autismo, eu quero viver algo extraordinário aqui. Eu já estou orando por isso. Já estou preparando o terreno, sabe para quê? Para chegar, romper marcha e falar, é nosso, Deus nos entregou. Pastor, mas não tem dinheiro, não importa. Pastor, mas não sei como é que vai ser ano que vem, vai ter uma eleição. Querido, não importa. Nós já vamos tomar posse da terra prometida, independente do que aconteça no mundo, porque nós servimos ao dono desse mundo. Caleb suportou as pressões da vida. Foi fácil? Foi não. O tempo passou. Por quê? Ele foi viver aquilo que Deus prometeu para ele 45 anos depois. Talvez isso soa para você assim como uma pedrada. Pastor, 45 anos. Querido, o tempo de Deus é o melhor tempo. A gente precisa confiar no tempo dele. É interessante que Caleb já estava com 85 anos. Ele chega para Josué e fala, queridão, Deus me prometeu algo. Você lembra disso? Você lembra disso que Deus me prometeu? Então, aquilo que é meu, eu vim buscar. Josué fala, 85 anos? Ele mas eu estou como se eu tivesse 40. A minha saúde, o meu vigor não mudou em nada da época que eu tinha 40. Por quê? Porque Deus o manteve assim, para que ele pudesse desfrutar, junto com a sua família, de algo que Deus tinha prometido para ele. O que está faltando para você acreditar? Deus te trouxe aqui hoje para falar, ei, está desesperado por quê? É igual aquela música, tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Tome posse. Mude sua postura. E creia que um Deus Todo-Poderoso está com você.
Pastor, eu acredito nisso. Você acredita? Você quer viver isso? Você quer largar a paranoia hoje e viver a pronoia? Você começa a entender hoje que o mundo está conspirando a seu favor, que está tudo acontecendo para o seu bem? Pastor, mas tem uma fatalidade aqui, é para o teu bem. Pastor, tem uma porta fechada aqui, é para o teu bem. Deus está cuidando de você. Apenas confie, porque Ele está cuidando de você. Amém? Curve sua cabeça então, quero orar por você. Eu tenho uma pergunta para fazer essa noite. Tem alguém aqui hoje que toma a decisão de viver uma nova vida em Jesus, de entregar de fato a sua vida para Jesus e viver uma nova história com Ele? Se tem alguém aqui ainda que não fez esse movimento e decide fazer hoje, eu quero que você faça uma oração comigo. Uma oração no seu coração, não precisa orar em voz alta, mas ore assim comigo, no seu coração. Senhor, eu te entrego a minha vida. Faz de mim uma nova criatura a partir de hoje e eu decido tomar posse das promessas do Senhor para a minha vida. Que o Senhor seja o meu Deus, que o Senhor seja o meu único Deus e eu confio no Senhor. Por isso eu me arrependo dos meus pecados e te peço, escreve meu nome no livro da vida. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. A igreja...